Boa noite aos nossos amigos internautas. É com muita alegria que estamos novamente reunidos na Fraternidade Francisco de Assis, recebendo na noite de hoje o nosso companheiro que vem lá de Campinas, Demerval Carinhana Júnior. O Demerval, ele faz parte do grupo de estudos espíritas da cidade de Campinas e nos traz como tema de hoje para a nossa palestra, para a nossa reflexão, como surgiu o Livro dos Espíritos. Demerval, muito obrigada pela sua presença, né? E que possamos contar com você em outras oportunidades. Caros companheiros espíritas, paulistanos aqui na cidade de São Paulo, caros companheiros espíritas de tantas outras localidades via internet, em nome dos nossos companheiros lá de Campinas, do Instituto de Estudos Espíritas Wilson Ferreira de Mello, o agrupamento do qual faço parte, gostaria de saudar a todos e dizer que realmente é motivo de uma grande honra e alegria estarmos aqui hoje, especialmente se tratando de um assunto. Nós teremos hoje a oportunidade de falar um pouco sobre um livro que, passados cerca de 150 anos, ainda nós nos interessamos e muito por esse livro. Evidentemente, não apenas por esse livro, mas por todo um conjunto de obras de nosso grande companheiro, nosso grande amigo, colaborador do Espiritismo, Allan Kardec. Como surgiu o Livro dos Espíritos? Esse, na verdade, é um tema extraído de um texto elaborado de próprio punho por Allan Kardec. É um texto que se encontra num livro bastante conhecido por nós espíritas, talvez não tão lido assim, mas que merece um carinho especial de nossa parte. É um livro chamado Obras Póstumas, que não foi publicado por Allan Kardec, mas sim por sua esposa e por outros companheiros, vários anos depois que Kardec já havia desencarnado. Mas nele nós vamos encontrar diversos temas, diversos assuntos, diversas ideias ainda, e exclusivamente de Allan Kardec. Dentre esse conjunto de ideias que nós podemos encontrar lá, há um texto, esse texto que eu estou me referindo, Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Basicamente, é onde Kardec ele conta como é que ele virou espírita. Imagina se nós aqui parássemos a exposição e perguntássemos para cada um dos irmãos aqui presentes: por favor, me conte um pouquinho, em poucas linhas, como é que você veio a um centro espírita. Não é muito comum a gente fazer isso no nosso dia a dia? Kardec possivelmente ouviu isso muitas vezes também, e ele rascunhou lá, colocou, pelo menos em linhas gerais, contando a sua história desde o início. Então aqui o nosso objetivo de hoje é mostrar alguns pontos. Evidentemente seria impossível tratar todos os pontos que Kardec traçou nesse texto. Então desde já fica o nosso convite. Obras Póstumas, lá na segunda parte, Minha Primeira Iniciação ao Espiritismo. Como Kardec conheceu o Espiritismo, e veja que naquela época ainda não existia esse nome, Espiritismo, porque ele, Kardec, depois criou esse nome, mas como ele entrou em contato com os Espíritos pela primeira vez. Então tudo que nós vamos falar aqui é retirado, em sua grande maioria, ali do Minha Primeira Iniciação ao Espiritismo. Muito bem, então vamos fazer uma verdadeira viagem no tempo. O Livro dos Espíritos, nós sabemos, aparece em 18 de abril de 1857. Só que, naturalmente, para Kardec ter condições de escrevê-lo, de elaborá-lo, de publicá-lo, essa história começa um pouco antes. Começa mais precisamente em 1854, alguns anos antes, quando Kardec encontra, então, alguns de seus amigos. E aqui, para ilustrar esse ambiente da França, da Paris, do século XIX, esse era o prédio. O original é uma foto recente, naturalmente, que a gente consegue facilmente hoje, graças aos avanços da internet, mas é uma foto da casa do prédio, de onde Allan Kardec morava. Rua dos Mártires, número 8. Essa casa ainda existe. Como nós podemos ver, Kardec habitava ali o segundo, o terceiro andar. Eu estou falando Allan Kardec, mas na verdade eu estou cometendo um erro, porque em 1854 não existia ainda a pessoa Allan Kardec.
Existia assim o cidadão, a pessoa Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou mais conhecido como professor Rivail. Alguns anos depois, cerca de 3 anos depois, aí sim, bem entre aspas, naturalmente, que eu vou dizer agora, mas se transforma em Allan Kardec, ou seja, aquela pessoa realmente que a história, que o mundo conheceu como sendo aquele que lançou os princípios fundamentais do que hoje nós conhecemos como Espiritismo. Mas naquela época ainda, o professor Rivail, como tantos outros, habitava ali Paris, e um certo dia ele encontrou com um amigo de longa data, o senhor Fortier. E novamente aqui nós já entramos então no relato pessoal de Allan Kardec. O senhor Fortier diz o seguinte para Kardec: olha, ou melhor dizendo, para o professor Rivail: cara professor, nós ultimamente temos observado um fenômeno muito interessante. Além das pessoas, nós temos condições hoje também de magnetizar objetos como mesas. O que é magnetizar? É aquilo que hoje nós poderíamos, talvez a palavra que melhor expresse o que isso na época significaria, algo muito semelhante ao que hoje nós conhecemos como o hipnotismo. Na verdade, o hipnotismo é uma pequena classe desse todo maior que nós chamamos de magnetismo, mas basicamente por uma imposição de fluidos, uma transferência de fluidos, na falta de um nome melhor para descrever esse processo, uma pessoa consegue realmente de alguma forma impor a sua vontade para outra pessoa. Isso que nós entendemos por magnetismo. Muitas pessoas registraram grandes contribuições nesse sentido, e o professor Rivail também, ele escreve isso em alguns pontos de sua obra, também tinha lá os seus estudos com o magnetismo, juntamente inclusive com esse companheiro, o Sr. Fortier. E a grande novidade para o Sr. Fortier é que não apenas pessoas, mas de alguma forma, por meio desses fluidos, era possível fazer com que objetos sem vida, como mesas, cadeiras e tantos outros, não importava o objeto, eles pudessem adquirir uma vida aparente, momentânea, pelo menos. E então o professor Rivail diz o seguinte: olha, a rigor, isso não me parece impossível. Se tem uma ação numa pessoa, uma ação por meio desses fluidos, de alguma forma isso poderia provocar também algum tipo de reação, evidentemente não inteligente, mas como um empurrão. Aí, se nós entendermos esses fluidos como uma espécie de força, era perfeitamente possível, num primeiro momento, pelo menos, imaginar que isso poderia ocorrer. Pois bem, isso com o Sr. Fortier. Algum tempo depois, ele encontra novamente o Sr. Fortier, e ele diz o seguinte: olha, a coisa ganhou agora uma nova dimensão, um outro patamar. Os objetos não apenas se movem, mas nós podemos nos comunicar com eles. Eles também falam. Aí então, o professor Rivail deu 2 passos para trás e disse: não, uma coisa é a gente conseguir de alguma forma imprimir um movimento sem inteligência, sem nada que relaciona isso com a existência realmente de um ser inteligente naquele objeto. Algo muito diferente é estabelecer algum tipo de comunicação com isso. E aí ele então diz aquela célebre frase: só acreditarei nisso quando ouvir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir. Poderia ser qualquer tipo de explicação associada a esse fenômeno, menos o fato de que esses fluidos, que esse ato de magnetizar alguma coisa, pudesse conferir algum tipo de inteligência a esse objeto. Lembrando que naquela época era uma época onde existia um importante fenômeno acontecendo, não apenas na França, mas em diversos países da Europa e também do outro lado do Atlântico, em particular aqui na América do Norte, nos Estados Unidos, que são aqueles fenômenos que a história registrou como sendo as mesas girantes. Isso aqui é uma foto retirada da época, existem muitas outras fotos, e era exatamente isso. O efeito, não só em mesa, mas também em outros objetos, era mais ou menos esse mesmo. As pessoas se uniam, criavam aquilo que na época era conhecido como uma corrente magnética, uma corrente energética, e era possível então estabelecer esses movimentos.
E foi justamente numa dessas reuniões que o senhor Fortier estava se reportando, estava comentando, trocando ideias com o seu amigo, o professor Rivaio. E até então, ninguém havia parado e se dedicado a prestar atenção com um pouco mais de cuidado nesses fenômenos. Existiam aqueles que achavam interessante, tentavam entender alguma coisa, existiam aqueles que utilizavam isso apenas como uma brincadeira, existiam aqueles, em particular os homens de ciência da época, que achavam realmente que isso era apenas uma diversão, nada de sério estava por detrás. Existiam também homens como Allan Kardec. Foi justamente essas foram as primeiras conversas onde o professor Rivaio tomou contato com fenômenos que no primeiro momento, de fato, poderia parecer absurdos, fenômenos que totalmente fora daquilo que a ciência poderia explicar. Mas, como nós veremos aqui na sequência, fenômenos que no fundo escondiam grandes questões relativas a todos nós, a alma humana. Muito bem, então isso foi em 1854. Alguns meses depois, já entrando no ano de 1855, aqui nós vemos uma porta, né, a fachada de um edifício certamente muito interessante, muito importante para a história do Espiritismo, lá na rua de la Grande Batelier, número 18. Foi por essa porta que Allan Kardec entrou pela primeira vez para assistir uma reunião que hoje nós chamamos de reunião mediúnica, uma reunião onde os espíritos poderiam se manifestar. Mas, como nós vimos agora há pouco, os primeiros contatos que Kardec teve com aquilo que nós chamamos de fenômenos espirituais, fenômenos, manifestações de espíritos, foi de uma certa desconfiança, sobretudo pelo modo com que foi apresentado. O que será por o que aconteceu para essa desconfiança chegar num ponto, ele adentrar nessa porta e começar toda a longa sequência de estudos, cerca de 10 anos, um pouco mais de 10 anos de estudos em torno do Espiritismo? É Allan Kardec que conta essa história. Foi um período ainda de dúvidas. Olha, ele encontra um outro companheiro seu, o senhor Carlotti, da Córcega, um côrsego, e é muito interessante, carinhosamente, Kardec descreve um pouco o lado psicológico, o jeito de ser do senhor Carlotti. Ele diz que é uma pessoa realmente daqueles empolgados, que falam bastante, e ele diz o seguinte lá para o professor Rivaio: no fundo, o que estava por detrás desses movimentos que os objetos faziam, não era apenas, ou não era o magnetismo propriamente dito, mas sim a alma dos mortos. Foi pela primeira vez onde o professor Rivaio, onde Kardec ouviu de alguma forma uma menção direta à sobrevivência da alma, e não apenas a sobrevivência, mas a possibilidade de entrar em contato com os, entre aspas, chamados vivos. Só que olha que interessante, quantos de nós ou já escutamos, ou tivemos a oportunidade de falar justamente a mesma coisa, se não nas mesmas palavras, na essência, com outros companheiros nossos? Quantos de nós já apresentamos essa ideia para as pessoas? Olha, a morte não existe, as pessoas estão aí vivas, e a prova disso é que elas voltam. Há um ditado popular, diz que ninguém volta da morte para contar como é que é. Não é verdade. A todo instante, nos milhares de grupos espíritas dentro e fora do Brasil, isso faz parte do nosso dia a dia. Aliás, não apenas dentro dos centros espíritas, também, mas em outros pontos da nossa vida social. E Kardec também teve uma situação onde uma pessoa veio falar justamente isso para ele. Mas qual foi a reação dele, professor Rivaio? Longe de me convencer, isso aumentou as minhas dúvidas. Dois grandes amigos do professor Rivaio relatando o mesmo fenômeno com explicações diferentes e com formas diferentes. O senhor Carlotti, em particular, como dissemos há pouco, bastante empolgado: olha, nós já sabemos de tudo, é assim mesmo. E então, até então, como o professor Rivaio não havia tido contato, ele, como os homens, as pessoas de bom senso se comportam, resolveu esperar um pouco mais. E foi então
aí sim, talvez, uma conversa decisiva, que ele encontrou o senhor Patier e a senhora Plenimaison, marido e mulher. O senhor Patier é um funcionário público, segundo o próprio Kardec, é uma pessoa já um pouco mais criteriosa, um pouco mais séria na maneira de apresentar, um pouco mais de calma. Então, o mesmo fato relatado, o mesmíssimo fato, de uma forma diferente, talvez com mais detalhes, mostrando ângulos que até então não foram apresentados para ele. E o que Kardec diz então desse contato, dessa conversa? Isso produziu em mim uma viva impressão, e quando me convidou a assistir às experiências, aceitei imediatamente. Kardec foi convidado para conhecer de perto, usando as palavras que nós conhecemos hoje, para assistir a uma reunião mediúnica. Mas como se não havia sido espírito naquela época? Lembramos, o Livro dos Espíritos não havia sido publicado, nós estamos em 1855, 2 anos antes. Ora, nós sabemos muito bem que quem são os responsáveis pelas manifestações dos espíritos? Quem consegue produzir isso? Os espíritos. E onde os espíritos vão? A todos os lugares. Onde que, analisando agora os espíritos sérios, os bons espíritos, onde existir pessoas sérias, desejosas de um esclarecimento sincero, lá estarão os bons espíritos. Então, essas reuniões, a grande maioria das reuniões, todas, aliás, as reuniões antes do Livro dos Espíritos, eram produzidas, claro, nas casas das pessoas, em locais onde as pessoas conseguiam se reunir, e lá sim, criar um ambiente que hoje, até facilmente, nós encontramos nos centros espíritas. Tomemos aqui nossa fraternidade como exemplo. Nós chegamos aqui a todo um preparo, a todo um carinho, a todo um cuidado realmente para que tudo que for realmente falado, transmitido aqui, possa verdadeiramente fazer sentido para a gente olhar isso de uma forma bastante séria, bastante respeitosa e sobretudo com bastante carinho. Não poderíamos criar a mesma situação onde quer que nós estejamos? Claro que sim. E também era assim naquela época. Então Kardec vai lá na casa do Sr. Patier, aquela foto que foi mostrada anteriormente, na rua, na Grande Batelier, número 18. Então, foi numa terça-feira, Kardec então adentra e lá toma contato com os fenômenos que hoje nós chamamos de fenômenos espíritas. Lembrando que era muito comum, naquela época, os espíritos se comunicarem dessa forma como está ali, uma espécie de um carrinho. Isso foi registrado como sendo cesta de bico, cesta peão, mas é como se fosse um carrinho com algumas rodinhas, na ponta um lápis. Então 2, 3, 4 pessoas muitas vezes encostavam ali a ponta dos dedos, e aquilo era o suficiente para que esse objeto, em movimentos circulares, escrevesse. E Kardec, lá na introdução de O Livro dos Espíritos, faz uma análise muito interessante. Algumas pessoas diziam, não, mas isso aí são os médios. E Kardec diz, olha, tenta escrever com 2 pessoas, com a velocidade com que esse objeto escreve. Depois, naturalmente, isso foi deixado de lado, porque nós sabemos muito bem, por meio da escrita ou da fala, da escrita, eu digo, uma única pessoa, aquilo que nós chamamos hoje de psicografia, a comunicação flui de uma forma muito melhor, muito mais rápida, muito mais tranquila, mas naquela época, nós não podemos esquecer disso, era a aurora do Espiritismo. Era necessário que os Espíritos lançassem mão de tudo aquilo que estivesse à sua disposição para chamar de fato a atenção das pessoas. Inclusive, então, esse objeto foi um deles, não foi o único e muito menos o principal, mas foi um dos caminhos escolhidos para os espíritos para mostrarem, olha, a morte não existe, nós estamos de fato aqui. Então, após tomar contato com a primeira reunião mediúnica de sua vida encarnada, naquela época pelo menos, Kardec diz o seguinte: eu entrevia naquelas aparentes futilidades qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a mim estudar a fundo. Aqui sim,
sai de cena, se é que nós podemos expressar dessa forma, mas sai de cena o professor Rivaio e nasce Allan Kardec. O desejo daquela pessoa, como tantas outras aqui naquela época e outras que virão, de fato conhecer o que está por detrás de fenômenos naturais. E se são naturais, de alguma forma, estão relacionados àquilo que nós entendemos com leis de Deus, com as leis do Criador. E aqui então Kardec começa a estudar, começa a entender o que fazia com que esses objetos, o que pessoas que hoje nós chamamos de médiuns, que por meio delas, outras pessoas que declaravam, olha, nós somos espíritos, nós somos as pessoas que há pouco conviviam com vocês aí, nós somos seus parentes, seus amigos, seus vizinhos, as pessoas que formam a sociedade, hoje nós estamos aqui, em breve nós estaremos novamente aí por meio da reencarnação, assim como vocês estarão aqui. Essas foram algumas das muitas e muitas conclusões que Kardec tirou desse estudo, que, diga-se de passagem, não foi nenhum estudo, por favor, entendam com cuidado o que eu vou dizer agora, nenhum estudo extraordinário do ponto de vista da ciência, no seguinte sentido, não era um estudo restrito para poucos, que apenas poucos tinham condições de realizá-lo, pelo grau de dificuldade, pelo contrário, era um estudo realmente bastante simples, porque era todo baseado, como nós iremos procurar demonstrar aqui, na boa vontade de ouvir o que os espíritos tinham para dizer e falar quando assim fosse necessário. Afinal de contas, os espíritos nada mais são, nós sabemos, são pessoas, somos nós mesmos. E essa, aliás, foi uma das primeiras conclusões tiradas por Allan Kardec. É impossível entender a obra de Allan Kardec e de tantos outros espíritas, já na sua época, e muitos outros que vieram depois, e muitos outros que atuam, colaboram, contribuem ainda com o espiritismo nos dias de hoje, foi que a essência humana independe do nosso corpo biológico, nosso corpo de carne e osso. Nós somos pessoas, nós somos seres humanos, não graças a esse corpo. É claro, ele tem seu papel, tem a sua importância, tem de fato uma grande contribuição a prestar para nós, seres espirituais. Mas a nossa essência é espiritual acima de tudo. E mais ainda, essa essência, ela não se perde, não é destruída após a morte desse nosso corpo de carne e osso, do nosso corpo biológico. Bom, e quem disse isso? Os próprios espíritos, as próprias pessoas que já passaram por esse fenômeno que nós chamamos hoje de morte, que ainda a nossa sociedade ainda compreende muito mal, de uma forma incompleta, melhor dizendo, o que seja a morte. Essa é uma das tarefas, uma das missões do espiritismo. E bem, eu disse que os espíritos estão lá, são eles próprios que afirmam isso. Isso é muito comum dentro do centro espírita, por exemplo, por meio das comunicações mediúnicas. Agora há pouco, inclusive, nós tivemos a oportunidade de ver algo muito interessante. Eu achei muito importante, eu olhei com muito carinho, muita satisfação, isso que nós presenciamos há pouco, um centro espírita, onde o produto das suas reuniões mediúnicas, uma comunicação, é trazida aqui de uma forma pública, apresentada. Isso que muitas vezes hoje a gente encontra como até uma certa exceção, talvez a melhor palavra que caiba nesse momento, dentro do próprio meio espírita, é a regra geral, é a base. O espiritismo começou justamente dessa troca de informações. Pessoas recebiam comunicações e informações e trocavam umas com as outras, a fim de realmente de tirar ali as leis gerais, tirar uma compreensão. O Livro dos Espíritos, nós veremos aqui, surgiu exatamente dessa troca incessante entre quem? Entre as pessoas interessadas em contribuir para o esclarecimento da humanidade. Há também um grande conjunto de fatos do nosso dia a dia, e não poderia ser diferente, porque o estudo do espiritismo nada mais é do que o estudo da alma humana. Esteja ela encarnada, esteja ela desencarnada. A alma humana, nós formamos apenas uma grande família. Deus criou apenas um tipo de ser, vamos colocar dessa forma, inteligente no universo. Nós, os espíritos, há bons motivos para nós estarmos encarnados e desencarnados em diferentes etapas da nossa trajetória, mas somos em essência apenas uma só humanidade. E os fenômenos que são válidos para os espíritos, naturalmente são válidos aqui para a gente.
Então, há um grande conjunto de fatos, desde sonhos que nós temos, encontros com pessoas que nos são caras, passando por lembranças, mesmo de outras etapas da nossa vida, aquilo que nós poderíamos chamar hoje aqui de outras encarnações. Há uma questão no Livro dos Espíritos muito interessante, onde Kardec pergunta: olha, é possível uma pessoa de alguma forma lembrar ou ter informações sobre outras vivências? Os espíritos, sim, quando isso realmente for importante, for proveitoso, é possível. E eles completam para Kardec: você ficaria surpreso se elas pudessem falar, se elas falassem o que elas conhecem sobre si mesmas. Eu não tenho dúvida, muitos daqui, certamente, alguns com maior clareza, outros com menor clareza, comprovariam de uma forma muito bela aquilo que os espíritos disseram para Kardec. Isso faz parte do nosso dia a dia, pelo simples fato de que nós somos espíritos. Várias intuições, vários fenômenos materiais, essas mesas giravam na Paris do século XIX, também elas giram hoje, de uma forma não diferente, mas com propósitos diferentes, por espíritos até, muitas vezes diferentes. Mas o fato que há todo um conjunto de fenômenos que não são explicados pela ciência que nós hoje chamamos de ciência material. Há um exemplo bastante interessante, bastante simples, que faz parte do nosso dia a dia, para ilustrar todo esse conjunto que nós estamos chamando a atenção aqui. Há casos bastante documentados, e mesmo que eles não fossem documentados, certamente nós aqui teríamos boas histórias para contar a esse respeito, de situações onde uma pessoa, em geral, e pelo menos os fenômenos se apresentam de uma força até um pouco maior nesses casos, de mães que muitas vezes a milhares de quilômetros de distância percebe que algo aconteceu com seus filhos, com parentes. O que faz uma informação percorrer dezenas, centenas, milhares de quilômetros e literalmente cair como um raio na outra pessoa? Porque alguma coisa saiu de um ponto e viajou até outro, para que a pessoa tivesse às vezes uma leve ideia, às vezes uma certeza absoluta de que algo tem acontecido. Nenhuma lei da biologia, da física, da química é capaz de explicar esse tipo de ligação. E é natural. A origem não está na matéria, está no espírito. Esse é apenas um dos muitos exemplos que nós podemos apresentar aqui, mostrando que o estudo, novamente, do espiritismo é o estudo nosso, nós, espíritos. Bem, se os espíritos, e para Kardec bastou uma única reunião para isso, para se convencer que de fato os espíritos nada mais são do que pessoas, as pessoas que para a sociedade deixaram de existir, pessoas que morreram. A base do espiritismo, pelo menos a visão de Allan Kardec, foi toda construída em cima disso aqui, do diálogo sério, saudável, responsável, instrutivo, e qualquer palavra nesse sentido, com quem? Ora, com essas pessoas, com esses companheiros interessados em esclarecer seus outros irmãos, os outros companheiros que estavam aqui, momentaneamente aqui, ligados ao corpo biológico. No fundo, o espiritismo se resume, a sua base, o seu alicerce primeiro, é isso, é a possibilidade de conversarmos, trocarmos ideias, travarmos contato com os espíritos, com as pessoas. Eu estou insistindo realmente nesse conceito, nessa ideia, porque foi exatamente, esse é o ponto de partida de tudo que nós conhecemos por espiritismo na visão de Kardec, e era, até hoje ainda é, o ponto onde mais gerava confusão, mais gerava desentendimento entre algumas pessoas que, por vários motivos, desde realmente a má vontade, desde até o desconhecimento de algumas leis de Deus, de que a morte não aniquila com a nossa essência humana. Então, vamos já entrando no ano de 1856. Aqui nós temos uma visão geral, ampla, da rua Tiquetone, lá na cidade de Paris. Essa rua teve um marco histórico, teve uma importância histórica também para o espiritismo, porque nessa rua morava uma médium
de grande importância para o Livro dos Espíritos. A senhora, ou melhor dizendo, a senhorita Jafé, que, diga-se de passagem, era a médium mais velha na época que Kardec elaborou o Livro dos Espíritos. Tinha 19 anos. A senhorita Jafé, 18 para 19 anos. É uma história muito interessante que conta, onde Kardec conta as médiuns que realmente ali contribuíram para a formação, para a elaboração do Livro dos Espíritos. E a senhorita Jafé teve uma grande contribuição, especialmente no processo de revisão do Livro dos Espíritos, que nós vamos mostrar na sequência. E é justamente isso que Kardec diz. Olha, no ano seguinte, em 1856, eu frequentei as reuniões na casa do senhor Rustam e da senhorita Jafé. O senhor Rustam, pai da senhorita Jafé. Estava concluído, em grande parte, o meu trabalho e tinha as proporções de um livro. Olha como é que Kardec viu o trabalho dele. Não era o primeiro livro que Kardec havia escrito, ou que o professor Rivaio. Esse, aliás, é um aspecto bastante importante, interessante e desconhecido de nós, espíritas. O professor Rivaio já havia publicado muitos livros, inclusive um deles foi adotado pelo governo francês, no que diz respeito ao gerenciamento, às propostas de educação, do ensino de matemática e de outras ciências, educação pública. Havia obras destinadas, em particular, à matemática, a outras ciências. Esse que eu estou me referindo, políticas em torno da educação, como realmente melhorar a educação pública. E foi um livro publicado um pouco antes, algumas décadas antes, mas tamanha era a importância desse livro que serviu de base para a própria formação da escola na França, a escola pública. E no caso específico do Livro dos Espíritos, Kardec foi estudando, foi olhando, fez aquilo, palavras dele isso. Ele utilizou o mesmo método, a mesma forma de tratar isso que ele havia tratado toda a vida dele. Isso pode parecer para muitas pessoas algo literalmente de outro mundo, algo dificílimo, reservado para poucos. Pesquisas, ciência, são alguns nomes que no primeiro momento, de fato, pode causar um certo espanto, uma certa estranheza, mas a todo momento, mesmo sem a gente saber, nós estamos pesquisando, nós estamos utilizando a nossa inteligência, nosso bom senso, nossa capacidade de discernimento. Quando nós vamos, por exemplo, a um supermercado, quem aqui nunca comparou o preço? Quem aqui nunca fez uma comparação de marcas, de produtos? Eu estou falando algo absolutamente fora do nosso dia a dia? Não. Algo natural. E com os espíritos, Kardec, novamente, como ele de fato entendia que eram pessoas sérias, pessoas bondosas, pessoas respeitosas, mas veja que pessoas assim nós encontramos também no nosso dia a dia. Aliás, nós só encontramos pessoas com essas características do mundo dos espíritos, porque essas pessoas existem aqui no nosso dia a dia. Uma pessoa com essas características, séria, bondosa, interessada em contribuir com a coletividade, ocorrendo a morte do corpo biológico, a pessoa então passa a viver no mundo dos espíritos. E se ela se dispunha a contribuir enquanto encarnada, por que não? O que levaria ela a não contribuir agora que ela está no mundo dos espíritos? Que, do ponto de vista que nós estamos tratando, entendendo e compreendendo o mundo espiritual, a única diferença entre ela, nessa nova situação, e aquela que ela vivia aqui, era o corpo de carne e osso. Que nós sabemos, ele não faz ninguém uma criatura humana. Poderoso auxiliar, mas a nossa essência, eu ia apontar a cabeça, mas não só a cabeça, o nosso coração, enfim, onde quer que esteja, onde quer que cada um aqui imagine onde esteja a sua essência, lá estará o que nós poderíamos chamar de nós, seres espirituais. Então Kardec utilizou aquilo que cada um de nós tem plenas capacidades e de fato faz isso no dia a dia. Apenas mudou o foco, mudou o assunto, de uma forma tal que ele reuniu aquele conjunto de ideias, conjunto de ensinamentos
como ele era um professor, e isso naturalmente, essa experiência foi decisiva, foi importantíssima para o que hoje nós tivéssemos não apenas o Livro dos Espíritos, mas todo o conjunto de obras com ideias claras, ideias capazes verdadeiramente de mudar as nossas vidas. Ele olhou aqui e disse: olha, isso aqui realmente, não apenas para mim e para os meus companheiros que estão me auxiliando nessa obra. Kardec, diga-se de passagem, deixou bem claro, e a gente não poderia esperar algo diferente disso, uma pessoa como Kardec. Ele nunca, jamais disse que ele fez algo sozinho, contava com os méritos, contava com a colaboração de muitas outras pessoas. Ele olhou então aquele conteúdo e disse: se realmente está sendo bom e importante para nós, nós temos realmente que contribuir e levar isso adiante. Isso na França do século XIX. Hoje, não apenas com livros, mas nós contamos com outras tecnologias e nós temos um exemplo aqui, ao vivo e a cores, de como isso pode ser feito. Das mais diferentes formas. Pela internet, pelo rádio, pela TV, por uma simples conversa. As formas, os meios de comunicação são os mais variados. O que importa realmente é a boa vontade e a gente contribuir e levar essas ideias, lembrando aqui o início da nossa exposição. Uma forma clara, tranquila, porque às vezes a gente demora anos para chegar numa conclusão. Nossa, de fato, a morte não existe. E aí a gente quer que alguns companheiros nossos, alguns irmãos nossos, adquiram, entendam aquela ideia em alguns minutos. Não é possível isso. Cria-se um ruído de comunicação tal que, em vez de ajudar, em vez de esclarecer, confunde mais ainda. Isso aconteceu com o próprio Allan Kardec, as palavras dele. Finalmente, então, chegamos no ano de 1857. Aqui uma foto do Palais Royal. É um conjunto arquitetônico bastante bonito, bastante grande, na França, e lá havia uma salinha onde um editor, o senhor Dentu, publicou, foi o responsável por materializar, vamos dizer assim, o Livro dos Espíritos. Depois vieram outros, mas o Livro dos Espíritos passou de alguma forma aqui por esses corredores. Esse prédio ainda naturalmente existe, essa é uma foto recente, está tratada para parecer um pouco mais velha do que é, mas novamente, todas as fotos aqui são públicas, estão na internet, qualquer pessoa pode ter acesso a elas e a tantas outras. Mas em 1857, então, continuando um pouco de como Kardec interpretou, como Kardec entendia aquilo que ele tinha na sua mão. É o produto de seus diálogos, das suas trocas, não apenas dele, mas de outras pessoas que também contribuíram. Esse fato de existirem colaboradores de Allan Kardec fica mais fácil a gente chegar, fica mais marcante em outras obras. Vou dar um exemplo aqui, para a gente entender um pouco qual o papel que outras pessoas tiveram nas obras de Allan Kardec. Existe um livro bastante conhecido por todos nós espíritas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. No final de cada capítulo desse livro, existem comunicações dadas por espíritos. É uma seção que Kardec chama Instruções dos Espíritos. Lá ele coloca textos, comunicações mediúnicas semelhantes àquela que foi apresentada aqui, se não no conteúdo, mas na proposta, na forma, justamente para ilustrar os ensinamentos que ele apresenta em cada capítulo. Se nós contarmos o número de comunicações que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, isso dá 100 comunicações. 48 vieram lá de Paris, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita no mundo, como nós conhecemos hoje, fundada, inclusive, depois, cerca de um ano depois da publicação de O Livro dos Espíritos, 1º de abril de 1858, é a data de fundação da Sociedade de Paris, como carinhosamente Kardec chamava. 48 de lá, e as demais, as outras 52 comunicações de outros centros espíritas espalhados pela França e também pelo estrangeiro, por outros países da Europa.
se nós olharmos essas comunicações, no final da comunicação, Kardec assinala, registra o nome do Espírito, quando existe esse nome, e coloca a cidade que enviou essa comunicação. Então nós temos ali comunicações do norte da África, na época era uma colônia francesa, a Argélia. Nós temos comunicações da Polônia, comunicações da Suíça, enfim, ao todo 6 países contribuíram diretamente o Evangelho segundo o Espiritismo, dezenas de grupos espíritas diferentes. Se essa estatística fosse levada para uma outra obra de extrema importância de Kardec, que é a Revista Espírita, aí ela não ficaria restrita apenas à Europa, ela abrangeria todo o nosso planeta. Está registrada na Revista Espírita contatos de grupos espíritas para Paris de todos os continentes conhecidos na época. Há cartas do México, cartas do outro lado do mundo, enfim, mostrando que se existe uma palavra para definir, que ilustra bem as obras de Allan Kardec, é seu caráter coletivo. Espíritos, médiuns, companheiros, outros grupos espíritas, e não poderia ser diferente. Existe uma frase que eu gosto bastante do Livro dos Espíritos, aliás, existem muitas frases que a gente aprecia em obras como essa. Mas quando os espíritos dizem para Kardec, olha, existe um ditado popular aí na sociedade humana que diz que o sol brilha para todos, e existe mais verdade nisso do que vocês podem julgar com os olhos materiais. Então, se o Espiritismo diz respeito à criatura humana, onde existirem pessoas sinceras, com o desejo de se instruir e contribuir para a instrução de seus companheiros, novamente, lá estarão os bons espíritos. E isso está demonstrado, provado nas obras de Kardec. Certamente, existem muitas obras que nós poderemos também tirar essas conclusões. Hoje aqui nós temos a oportunidade e a honra de falar das obras de Kardec. E sobre o produto da conversa, do diálogo, dos seus estudos, acessíveis a qualquer pessoa, o diálogo foi a ferramenta de Kardec, a conversa, a boa conversa com os espíritos. Kardec diz o seguinte: da comparação e da fusão de todas as respostas coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, entregue à publicidade em 18 de abril de 1857. Essa foi a primeira edição. Algum tempo depois, cerca de 2 anos e alguns meses depois, surge a segunda edição, ampliada, remodelada em alguns pontos. Veja que mesmo que aquilo que Kardec coloca ali, muitas vezes as respostas eram retocadas, né, de um jeito realmente que fosse mais fácil apresentar essas ideias para a sociedade. Então, na segunda edição, o tamanho do Livro dos Espíritos praticamente dobrou. De 500 e poucas perguntas passou para 1019, que é o número que ainda nós temos até hoje. Mostrando que a nossa experiência diária mostra isso, onde 2 ou mais pessoas, elas sentam realmente para ter ideias, sentam realmente para contribuir para o esclarecimento geral, literalmente a conversa nunca para. E essa conversa, naturalmente, não parou, ela continua até os dias de hoje. E continuará até o ponto onde existirem pessoas. Aqui nós temos uma capa original do francês, do Livro dos Espíritos. Essa aqui é a terceira edição, de 1860, também uma figura facilmente que a gente encontra na internet, mas apenas para dar uma ideia de como os livros eram na época de Kardec. E nas próprias palavras de Allan Kardec, mais de 10 médiuns contribuíram para esse livro. A primeira edição praticamente foi quase toda escrita pela senhorita Boudin. Eram 2 irmãs, a senhora e senhoritas Boudin, mas uma delas praticamente contribuiu com o livro todo. Existiram outros médiuns, a senhora Pleyel Maison, como nós dissemos há pouco, foi a primeira que possibilitou Kardec tomar contato com o mundo dos espíritos. A senhorita Jafé, também como foi mencionado, foi aquela que, por sugestão dos próprios espíritos, foi aquela que contribuiu na revisão, ou seja, Kardec tinha reuniões mais íntimas, mais particulares, onde dúvidas, alguns pontos eram esclarecidos.
Pode parecer isso muito fora da nossa realidade, mas na essência é exatamente o que a gente faz quando nós estamos na escola, por exemplo, fazendo algum curso, enfim, algum ponto da nossa vida. A gente escuta, ou mesmo aqui no Centro Espírita, a gente escuta uma ideia, conversa, às vezes fica um pouco em dúvida, chama a pessoa de novo, puxa, você disse aquilo lá, dá para explicar um pouco melhor isso? É isso mesmo? Tem outro ponto de vista? Foi isso que Kardec fez com os espíritos, aqui por meio em particular da senhora Jafé. Há também a contribuição de uma outra moça, a senhorita Aline C., uma outra jovem, e especialmente na segunda edição, a senhorita Hermance Dufaux, um espírito que inclusive hoje, pelo menos é o mesmo nome, assina muitos livros importantes, ainda há uma importante contribuição ligada a esse nome na história do espiritismo moderno, mas ela foi uma das que mais contribuíram para o aparecimento da segunda edição. Ela, novamente, muitos outros, porque imagina o impacto que o Livro dos Espíritos teve na sociedade da França. Na Revista Espírita, que ela foi fundada um pouco depois, ela foi publicada, o primeiro número, um pouco depois de O Livro dos Espíritos, em 1858, 1º de janeiro de 1858. Logo no primeiro mês, no mês de janeiro, Kardec ele escreve um texto mostrando algumas apreciações gerais da influência, do impacto que o Livro dos Espíritos teve na sociedade. Então, há a publicação de diversas cartas que Kardec recebeu de leitores de O Livro dos Espíritos. Há uma carta muito interessante de um militar francês, e ele disse, realmente nós estávamos aguardando esse livro, então mostrando que as manifestações, elas eram de caráter geral, realmente, e muitas pessoas, de alguma forma, mesmo que à distância, já acompanhavam esse trabalho de Kardec, estavam aguardando esse livro. E a partir do momento que esse livro foi publicado, muitos outros grupos se formaram. Kardec cita milhares de grupos espíritas, talvez não grupos espíritas organizados do ponto de vista das leis humanas, das leis sociais, como nós conhecemos hoje, mas sobretudo grupos íntimos, grupos familiares, mesmo Kardec, quando ainda à frente da Sociedade de Paris, ele continuava naturalmente com os seus estudos ali na sua residência, na residência de outros companheiros. Então, a segunda edição, ela naturalmente é maior, porque também contou com a contribuição de muitas outras pessoas, muitos outros médios, muitos outros grupos. E por fim, já finalizando aqui a nossa apresentação, a gente gostaria de fazer um convite. De alguma forma, não é à toa que nós nos interessamos por essas ideias de Kardec. De fato, quando a gente tem a oportunidade de conhecer outros grupos espíritas, como aqui o Fraternidade hoje, e tantos outros locais, quando a gente vê realmente pessoas sinceras, pessoas interessadas em, de alguma forma, contribuir para que essas ideias simples, ideias acessíveis a cada um de nós, possam ser levadas para... novamente, por qualquer localidade onde haja uma pessoa interessada e haja disponibilidade de criar hoje que nós chamamos de uma conexão via internet, de tantas outras formas, só citando a internet, mas cada um de nós aqui, citando as palavras de um grande colaborador da humanidade, Paulo de Tarso, nós podemos realmente ser cartas vivas. Então, quando a gente se depara com essas situações, é realmente um motivo de grande alegria ver que de alguma forma as sementes das ideias lançadas por Kardec, elas verdadeiramente continuam. A nossa pequena contribuição, e aqui é o nosso convite, ela pode ser acessada para aquelas pessoas que se interessarem. Nós temos uma publicação também via internet, uma revista eletrônica, a Revista de Estudos Espíritas. O site da internet é o www.ree.org.br. Nós também fazemos parte de uma outra associação, lá em Campinas, a Associação de Divulgadores do Espiritismo de Campinas. Nós temos grandes companheiros aqui em São Paulo, na AD São Paulo, no qual mantemos uma viva e intensa contribuição, colaboração, e também temos uma rádio, que ela pode ser acessada via internet, a radioespírita.org.br. Então fica nosso convite aqui aos companheiros da internet, naturalmente aqui aos companheiros presentes.
gostaríamos, então, em nome de todos esses companheiros, muitos que certamente gostariam de estar aqui na noite de hoje, novamente saudar a todos, agradecer aqui a oportunidade de estarmos hoje trazendo um pouco de uma história que vale a pena ser lembrada. Ela está muito mais, está melhor contada, de uma forma muito mais rica, lá por Allan Kardec, em Obras Póstumas, minha primeira iniciação ao Espiritismo. Mas eu gostaria de agradecer aqui a Fraternidade Espírita e, naturalmente, agradecer a atenção de todos. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos a esse nosso companheiro que contribuiu com certeza para o nosso entendimento dessa história, né, de como surgiu o Livro dos Espíritos e também como surgiu a doutrina espírita. Eu gostaria que o Demerval falasse um pouquinho a respeito dos livros que ele trouxe aqui na Fraternidade. Vamos aqui mostrar. Nós temos aqui o livro Como Nasce o Centro Espírita. É um livro lá do nosso agrupamento espírita, o Instituto de Estudos Espíritas, o Wilson Ferreira de Mello. É um livro que o médium está aqui presente, atrás de uma das câmeras, aqui o Carlos Garcia, e é um livro bastante interessante. Ele é produto aqui de várias reuniões que duraram mais de 2 anos, onde os espíritos trouxeram alguns apontamentos, contando a história, uma história das milhares que poderiam ser contadas, em torno dos motivos que levam um grupo de pessoas a fundar um centro espírita. Eu particularmente tenho uma seguinte contribuição nessa obra aqui. Ao final de cada capítulo, a nossa ideia foi justamente apresentar alguns pontos de ligação com as próprias obras de Allan Kardec, mostrando em alguns pontos as entrelinhas, coisas que os espíritos realmente trouxeram ali, que à luz das obras de Kardec poderia ficar até um pouco mais fácil para os seus futuros leitores. Então, ao final de cada capítulo, existe uma análise, que nós podemos chamar hoje de análise doutrinária, a fim de contribuir com maiores informações para uma melhor compreensão da obra. Esse é o Como Nasce um Centro Espírita. E existe um outro livro aqui, o Confrontando a Razão, é uma história bastante interessante. Quando o primeiro livro, ele estava na editora, nosso companheiro Orson Carrara, da cidade de Matão, responsável pela parte espírita da editora, achou interessante essa proposta de existirem análises a fim de complementar, de facilitar a leitura do texto mediúnico. Então foi solicitado que o mesmo fosse feito aqui no Confrontando a Razão. E o interessante é que é um médium, o responsável pelo texto mediúnico é um médium, Alaor Borges, que até hoje nós não tivemos a oportunidade, a honra de conhecê-lo, mas conhecemos bem aqui o seu trabalho. E também, então, é um livro que trata especialmente de ideias ligadas ao movimento espírita. Quem assina esse livro aqui é um nome bastante conhecido do movimento espírita, Caibar de Souza Schutter, nosso companheiro da cidade de Matão. E ao final, então, de cada capítulo, os apontamentos trazidos pelos espíritos, há então referências diretas às obras de Kardec para uma melhor compreensão. Obrigado. E os nossos amigos internautas encontram nas melhores livrarias. E os nossos companheiros aqui, o Demerval trouxe alguns exemplares para serem vendidos lá na nossa recepção. Aos nossos amigos, o nosso boa noite, os nossos agradecimentos e esperamos contar com todos na próxima sexta-feira. Boa noite e muita paz.